Olá, muito boa tarde. Este é o canal Despertar, que tem como objetivo levar a palavra de Deus à sua vida. Meu nome é Joneri Gonçalves de Lima, eu sou de Chapecó, conheço a palavra de Deus há algum tempo e Deus falou ao meu coração um dia nos anos 80 e desde que conheci a palavra de Deus eu pude conhecer quem é esse grande Deus. Eu quero ter uma breve palavra com você que me acompanha nesta tarde sobre esse dia 2 de novembro. O que se comemora nesse dia 2 de novembro? As pessoas comemoram, o feriado é mencionado sobre o dia dos mortos, dia dos finados, na verdade. Pois bem, eu quero falar sobre a morte com você neste momento. Você já pensou sobre a sua morte? Sobre o seu dia em que você vai deixar este mundo? Eu quero fazer uma pergunta para você que me acompanha nesses breves minutos aqui sobre a morte. Você tem medo da morte? O que é a morte para você? Interessante que tem tantas pessoas que vivem neste mundo e muitas vezes quando você fala da morte, tem medo desse dia em que vai chegar para todos nós. Vai chegar para mim, vai chegar para você. Quando nós falamos de morte, nós temos que pensar em pelo menos 3 tipos de morte. E eu quero pensar nesses breves minutos contigo, com você que me acompanha neste momento, sobre 3 tipos de morte. Você sabia que tem 3 tipos de morte? Pois bem, eu quero te apresentar esses 3 tipos de morte. A primeira é a morte física. Hoje tem muitas pessoas nesse dia que estão aí nos cemitérios, né, visitando os sepulcros, visitando as lápides, vendo onde seus entes queridos foram enterrados, os corpos deles. Então, essa morte física, o que seria esta morte física? A Bíblia fala sobre isso. Eu quero ler com você um trecho da Palavra de Deus que está localizado lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde a Palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim, a morte entrou um dia neste mundo. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente neste mundo. Porém, um dia, Adão e Eva, nossos pais, nossos primitivos, eles desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram uma ordem que Deus tinha dado lá naquele jardim, que eles poderiam comer de todo o fruto que havia ali. Menos de um, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E nesta desobediência, eles comeram aquele fruto e na verdade o pecado estava na desobediência à palavra de Deus. E ali a palavra de Deus falou que o dia que comerem aquele fruto, era certo que eles iriam morrer se eles o fizessem isso. E eles desobedeceram a Deus, desobedeceram e morreram. Mas é interessante quando você lê lá em Gênesis, capítulo 3, quando menciona sobre isso, é interessante que eles desobedeceram a Deus, comeram daquele fruto, mas eles não caíram imediatamente ao chão, mortos fisicamente. Mas ali houve uma quebra de comunhão com Deus. Mas com o passar dos anos, eles morreram fisicamente. Tanto que nós não vemos Adão e Eva nos nossos dias, eles morreram fisicamente. Eles tiveram os seus dias contados. E mais adiante, no capítulo 4, chega a mencionar que o homem ele foi formado do pó e ao pó tornaria. É isso que acontece quando o ser humano morre fisicamente. E nesse dia 2 de novembro as pessoas vão lá no cemitério para ver onde foram enterrados aqueles corpos. Quando nós pensamos sobre isso, nós também lembramos que quando Deus criou Adão, formou do pó da terra, daquele barro, e formou um boneco, enquanto Deus não soprou nas narinas de Adão, ele era um simples boneco. Ele só passou a ter vida quando Deus soprou nas suas narinas e colocou ali então o fôlego de vida. Então o homem, a palavra de Deus diz que por causa da sua desobediência ele morreria fisicamente.
Aqui no texto que nós lemos em Romanos, capítulo 5, verso 12, quando diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Claro que a morte aqui também significa separação eterna de Deus. Então, aí entra uma segunda morte. Não é apenas a morte física, nós temos que pensar ainda na morte espiritual. E em Efésios capítulo 2, eu quero ler com vocês, com você que me escuta nesse instante, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 1, o seguinte, as seguintes palavras: Ele, Jesus, Ele, Cristo, Ele, o Senhor, nos deu vida, vos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. O pecado foi algo que aconteceu lá com Adão, quando houve aquela desobediência. Eles foram separados de Deus. Morte espiritual. E está mencionando aqui, o apóstolo Paulo diz: agora vocês nasceram mortos. Lá no Salmo 51, verso 5, Davi, quando ele escreve esse salmo, ele diz que ele nasceu em pecado. Em pecado concebeu-me minha mãe. Ou seja, todos nós viemos para esse mundo em pecados. E esse pecado nos separa de Deus. Em Isaías 59, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E isso é grave. Esse mesmo texto de Efésios capítulo 2, o versículo 5 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Ou seja, essa primeira parte que nos diz o pecado nos separa de Deus, está falando sobre a morte espiritual. Estamos separados de Deus. E que terrível é isso, viver sem a presença de Deus, enquanto nós não confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para Deus nós somos considerados mortos para Ele. Estamos vivos aqui fisicamente, mas mortos espiritualmente. E o mais grave, que eu quero resumir com você nesses breves minutos, eu quero falar sobre uma terceira morte, que é a morte eterna. Pior do que a morte física, pior do que a morte espiritual, e aqueles que morrem fisicamente e estão mortos espiritualmente, vão provar a pior das mortes, que é a segunda morte, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Observe o que diz aí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa terceira morte é a morte eterna. Quando a pessoa parte deste mundo sem ter a vida aqui neste mundo, a vida eterna, ele vai para a morte eterna, o sofrimento eterno, do qual Cristo é o quem mais menciona nos evangelhos sobre o perigo de morrer, partir deste mundo sem a vida eterna. E diante dessa morte física, que todos nós passaremos por ela, o pior é você partir deste mundo estando morto espiritualmente. E aí, como nós acabamos de ler em Efésios, somente Cristo pode te dar uma vida que dura eternamente. Somente o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, Ele é a vida e Ele pode te dar uma vida que dura para sempre, uma vida da qual você pode desfrutar ainda aqui neste mundo. É interessante que numa ocasião, quando Jesus ele é chamado porque um grande amigo dele havia morrido, Lázaro havia morrido, e ele vai encontrar com as suas irmãs, a Maria e a Marta, e assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus ali, inclusive, menciona que Jesus chorou por causa do seu amigo Lázaro. E ali aparece um verso que muitas vezes as pessoas, inclusive, leem esse versículo em funerais, em velórios. João capítulo 11, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus,
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha só que palavra que vem para o seu coração nesta tarde, neste momento, para mim e para você. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Somente nele a vida eterna. Diz, quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. É isso que Jesus está dizendo aqui. E todo que vive e crê em mim, jamais, nunca, ele não morrerá eternamente. Ele não provará desta morte eterna, porque em Cristo Jesus nós podemos estar seguros. Jesus venceu a morte. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para viver uma vida que nem eu e nem você poderíamos viver. Desde o pecado, sempre a exigência do reto juiz, do Deus Pai, foi uma vida de perfeição. E nem eu e nem você podemos viver essa vida perfeita. E foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para viver uma vida santa, pura, sem pecado, e que nem eu e nem você poderíamos viver. Jesus viveu esta vida no nosso lugar. E ele morreu, ele foi sacrificado naquela cruz para o perdão dos meus e dos seus pecados. Para que agora, quem crer em Jesus Cristo, então receba gratuitamente a vida eterna. E como ele diz aqui nesse texto, quando Jesus diz, você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz para o perdão dos seus pecados? Só basta isso, você crer em Jesus, que ele morreu por causa dos seus pecados. Mas é interessante que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando menciona sobre a ressurreição, a palavra de Deus nos diz que se nós crêssemos num Deus que tivesse vindo a este mundo, tivesse morrido e não tivesse ressurgido, seria vã a nossa fé. Seria vazia a nossa fé. Mas ele diz, de fato, Cristo Jesus ressuscitou. Ele vivo está. E ele prometeu que ele voltaria um dia para buscar todos aqueles que nele crê. Meu querido amigo, você tem medo da morte? Se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza de vida eterna. E aí talvez você pergunte, diga assim, mas como que eu posso ter certeza da vida eterna? Quem é você para me garantir isso? Não sou eu quem te dou essa garantia de vida eterna, mas é a palavra de Deus que te dá esta garantia. Você pode ter certeza de vida eterna ainda agora, ainda nesse instante. Observa que nos diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem o Filho, quem é o Filho, senão Jesus? Aquele que tem o Filho, esse tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem a vida. Porque a vida está somente em Jesus Cristo. O versículo 13 desse mesmo capítulo 5 de 1 carta de João, ele diz, estas coisas eu vos escrevi a fim de que vocês possam ter certeza da vida eterna. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E olha o final do versículo. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A garantia, à luz da palavra de Deus, é que hoje você pode ter vida eterna. Você crê nisso? Creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Ore ao Senhor Jesus e diga, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. E eu reconheço que a vida está somente em Ti. Eu quero ter certeza dessa vida eterna. Eu não quero ter medo da morte. Fale isso de todo o seu coração, curve sua cabeça, fale com Deus ou fale em pé, de olhos abertos, mas fale com o Senhor. Um dia na eternidade, todos nós iremos prestar contas a Deus do que nós fizemos aqui. E por último, para concluir este momento com você, eu quero ler um texto que está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12,
que nos diz assim, capítulo 12 de Daniel, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu quero ler novamente para finalizar esse versículo com você. Preste atenção, anote aí, Daniel capítulo 2, verso 2. Olha só, muitos dos que dormem no pó, ou seja, morrem fisicamente, ressuscitarão, uns para a vida eterna, aqueles que creram no Senhor Jesus, ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror, sofrimento eterno. Como será no dia da sua morte? Para onde você irá? Pensa sobre isso. Eu quero orar com você agora e que você pense um pouquinho sobre a sua morte, a sua eternidade. Que Deus te abençoe, que você escolha a vida nesse dia e não a morte. Vamos orar? Pai Santo e amado, o Senhor sabe todas essas pessoas que estão ouvindo esta pequena mensagem, essa pequena meditação na Tua Palavra. Tenha misericórdia, Deus, e que essa pessoa que está ouvindo, que ouviu esta mensagem nesse instante, se ela não tenha certeza de vida eterna, Deus, visite o seu coração, visite a sua vida e ajude ela a compreender a Tua Palavra e receber a vida eterna para o louvor da Tua glória e para o benefício desta alma que perece sem o Senhor. Pai, eu clamo por esta alma, por esta vida que tem ouvido esta meditação, que o Senhor salve tão somente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Continua ouvindo, acompanhando esse programa Despertar para o benefício da sua alma, para o benefício da sua eternidade. Deus te abençoe e um grande abraço.